exposição Obscuro Objeto de Desejo, do artista Leandro Teixeira, propõe ao visitante um olhar atento aos detalhes e, por isso, exige tempo e tato. O corpo da obra e a afinidade entre as imagens produzem diálogos e narrativas das mais diversas. Os desenhos dialogam entre si com vozes advindas de diferentes desejos. Nesse sentido, servem tanto para um olhar exterior quanto para um olhar sobre nós mesmos, sobre o obscuro. O corpo humano, objeto principal dessa exposição, é desenhado de um jeito singular e transita entre o lógico e o surreal. Penetrar no tecido sensível de tal corpo exige, no mínimo, um grau extra de sensibilidade. O obscuro objeto de desejo traz, dessa forma, o corpo humano como motivo de imaginação e possibilita o surgimento de figuras concebidas com o espírito da liberdade e o descobrimento de uma multiplicidade de formas. Os trabalhos apontam para um diálogo, para o encontro e a profunda diversidade que esse corpo múltiplo apresenta. Leandro Teixeira tem na leveza de seu traço a força de sua poética. Elabora sua forma a partir de complexas e diversas linguagens, como o surrealismo e o cubismo.
A mão do artista, insistente delicadamente com a caneta, ecoa sua atitude artística, de que o trabalho só acontece com a prática. Só assim ele se efetiva. A caneta oferta a essas imagens um corpo emocional, clausura de si,